Qual seria o certo? Me disseram ou disseram-me? E se você ainda fica confuso quando usar a próclise, ênclise e mesóclise, no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma maneira simples, prática e fácil. Então fica comigo até o final que teremos exercícios para resolvermos juntos. Seja muito bem-vindo ao canal Mergulhando em Letras. Eu sou Renata Cunha, professora de português e redação, e no vídeo de hoje falaremos sobre colocação pronominal. Para a gente falar de colocação pronominal, a gente tem que ter em mente os pronomes. Se você não lembra dos pronomes, já tem uma aula aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para você assistir depois e no card, tá bom? Então, vamos lá. Colocação pronominal. Olha o nome. É a colocação, é o modo de dispor esses pronomes diante do verbo. Olha o que eu coloquei aqui para você nessa tela. Colocação é o modo de dispor, na ordem direta ou inversa, os termos que compõem a oração. Lembrando que a oração tem que ter verbo. Então, a colocação pronominal vai ser sempre em relação ao verbo. Também tem aula aqui no canal sobre verbo, vou deixar também linkado aqui na descrição do vídeo. Na língua portuguesa, chamamos de ordem direta aquela em que os termos da oração se dispõem na sequência sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem básica da oração, é o modo direto. Quando a gente inverte isso, a gente até pode, e a gente faz a colocação, tá? No caso aqui, colocação pronominal. Então, vamos ver a próxima tela. A colocação pronominal são os pronomes oblíquos átonos, tá? O que é átono? É aquele que não tem muita força, tá? O tônico é aquele que a gente fala com mais intensidade. Lembra do tônico capilar para crescer cabelo? Ele é mais forte. Agora, esse aqui não, são fraquinhos, sabe? Então, quais são os pronomes que nós vamos utilizar aqui na colocação pronominal? Os pronomes me, te, se, lhe, o, a, nos e vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos e eles podem estar em 3 posições em relação ao verbo a qual se ligam, tá? E a gente vai ver cada um desses casos aqui agora. A letrinha que eu coloquei aqui para ilustrar um dos casos da colocação pronominal. O cara tá falando assim na tirinha: abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem. Mas antes, dá para acertar o pronome? Assim, porque no dia a dia, na língua oral, a gente não fala muito assim, né? A gente fala me abraça, me beija, foi o que eu disse no início do vídeo. Mas na escrita, na norma culta da língua portuguesa, na norma padrão, a gente tem que ter a noção que não é o correto. Primeiro que a gente não pode iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Então, a gente tem que sim fazer um dos casos da colocação pronominal, tá bom? Vamos ver o primeiro caso aqui agora. Então, nesta tela, nós temos o primeiro caso de colocação pronominal, que é a ênclise. Lembrando que é sempre em relação ao verbo, tá? Então, a ênclise é a colocação normal do pronome na norma culta. Ênclise é depois do verbo, tá? Esse é o único que realmente não faz muito sentido aí o nome com a relação que ele tem da posição dele diante do verbo. Mas grava os outros que o último vai ser sempre esse. Esse é depois do verbo. Então, quando eu falo deseje-me sorte, sinta-se abraçado nesse momento, amo-te, é o caso de ênclise. Olha só, sempre depois do verbo. Desejar é um verbo, sentir é um verbo, amar é um verbo. Normalmente, né, é esquisito a gente falar amo-te. Muita gente fala te amo, mas é o caso que eu disse. A gente não pode começar uma oração com o pronome oblíquo átono, tá? Então, por isso, a gente usa a ênclise. Amo-te. Nesta tela aqui, nós vamos ver o caso da próclise, tá? Lembra de pré-história, que vem antes, ó, pré, não começa com PR, pré, pró, é algo que vem antes. Então, olha aqui que eu coloquei aí para você. É a colocação do pronome quando vem antes do verbo. Há palavras que exercem atração sobre ele. Lembra que eu falei que os pronomes oblíquos átonos, eles são fraquinhos? Isso vai ocorrer principalmente aqui na próclise, tá? Então, como eles não têm, assim, digamos, muita personalidade, tem outras palavras que exercem atração, que puxam aí o pronome. Então, por isso, ele vem antes do verbo. Então, vamos ver um exemplo de próclise. É verdade que ele se mudou? Então, olha só o se aí, que é um pronome oblíquo átono, e o que? Que
é uma conjunção. Lembrando que vai ter uma aula aqui no canal sobre as palavras atrativas na colocação pronominal, que isso aqui só acontece na próclise, tá? E olha o caso aqui da mesóclise. Mesóclise lembra de meio, tá? Então, é uma estrutura que hoje em dia está obsoleta, é bem erudito, né? Ninguém utiliza a mesóclise, a não ser que você leia um Machado de Assis, textos mais antigos, né? Ou eu lembro muito da cena do Paulo Gustavo naquela Minha Mãe é uma Peça, eu não lembro em qual filme, que ela brinca, né, com a mesóclise. Ela fala assim, gripá-lo-ei, ela não poderia ir no jantar da sogra, né? Então é muito engraçado. Mas, voltando aqui para a vida real, a gente só vê o quê? Em concurso público, na escola, porque realmente a gente tem que estudar a mesóclise, né? Mas ninguém fala assim, né? Então, lembra de meio, mesóclise meio, tá? Então, ele está ali no meio do verbo. Olha o que eu coloquei aqui para você. É a colocação do pronome quando o verbo se encontra no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo, desde que não haja condição para próclise. É aquele caso que eu disse lá para você que vai ter na próxima aula, tá? Então, de modo geral, próclise antes, tá? Do verbo, mesóclise no meio e ênclise no fim. Olha esses exemplos aí. O torneio realizar-se-á no mês que vem? Ou por acaso você fala, contar-lhe-ia o segredo, se pudesse, né? Então, assim, a gente tem que saber, mas realmente só em prova mesmo, tá? Porque ninguém fala assim. Agora chegou o momento que a gente adora. Temos 3 exercícios aqui nesse vídeo. Eu peço para que vocês pausem a cada pergunta, tente resolver e depois confira, tá bom? Então, vamos ver se você acertou? Então, a número 1 diz: em qual frase está de acordo com a norma padrão? Letra A. Me disseram que a prova foi adiada. Eu posso começar uma oração com me? Não. Já sei que não. Letra B. Disseram-me que a prova foi adiada. Ah, disseram-me. Letra C. Disseram que a prova adiou-se. É a prova que se adiou? A própria prova sofre ação? Não, não, aqui também não poderia ser. Aqui o adiou precisaria de um complemento desse verbo. E letra D, me disseram C que a prova foi adiada. Essa estrutura está totalmente errada, então a única alternativa aqui é a letra B. Vamos conferir? Beleza, disseram-me que a prova foi adiada. Número 2, identifique a posição do pronome em relação ao verbo. Então a gente vai botar P para próclise, E para ênclise e M para mesóclise. Então vamos conferir para ver se você acertou. Letra A, não me conte esse segredo. Então olha só, nós temos o não, que é uma palavra que atrativa, uma palavra que puxa aí o pronome para antes do verbo. Então isso daí só pode ser um caso de próclise. Beleza. Entregaram-me os documentos ontem. Entregaram-me. Então tá após o verbo. Isso daí é um caso de ênclise. Beleza. Convidar-te-ei para a cerimônia. Olha aí, o pronome oblíquo átono no meio. Qual é aquele que se chama no meio? Mesóclise. Beleza. Letra D. Nunca se esqueça de seus objetivos. De novo, uma palavra negativa, nunca. Então ele puxa esse ser para antes do verbo, para pertinho dele, né? Então aí só poderia ser um caso de próclise, de novo. Dir-lhe-ei toda a verdade. Olha aí aquela estrutura obsoleta que ninguém mais fala, né? O pronome oblíquo átono no meio do verbo. Então isso daí só poderia ser mesóclise. Mostre-me o resultado da pesquisa. Então, esse me tá depois do verbo. Quando a gente tem um pronome oblíquo átono depois do verbo, a gente chama de ênclise. Leia a tirinha. Meu desejo não se realizou. O que você esperava por uma moedinha? Observe a fala do leão. Meu desejo não se realizou. Letra A. Nessa frase ocorre próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, ou ênclise, pronome depois do verbo. Nesse caso aqui, de novo, a gente tem um não, uma palavra atrativa, que vai puxar esse pronome para perto dele e antes do verbo. Então, só poderia ser um caso de próclise. Exatamente. Vamos ver? Isso. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou adorar saber e te responder, tá bom? Ah,
Mais uma coisa, o link para todos os meus produtinhos lá na Hotmart, os meus joguinhos de português, estão aqui embaixo. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!